teach me about the world. My mom is a cleaner. My mom is a doctor. My mom is an angel. My mom is sleeping. She's been up all day. She's very tired. Sweet dreams, Mommy. Glória a Deus. Quantos estão vivos aqui? Amém? Diga assim: Senhor, eu sou teu. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu. Eu vim aqui neste lugar para ouvir da tua palavra, da tua verdade. O meu coração é teu, Jesus. Aleluias. Nas palmas. E amor, eu vim
disse isso, começa a declarar palavras de adoração a Ele. Só Ele é santo, só Ele é santo, santo. Cante isso. Digno, e não há outro como tu. Não há no céu, e não há outro como. Não há outro digno. Santo, santo, digno, pois não há outro como tu, pois não há outro como tu, Jesus. Aleluia. Aplauda esse que é digno. Em João 4, em um diálogo ali de Jesus com a samaritana, ela pergunta para ele, depois de toda a conversa, aonde é que ela deveria adorar, como é que ela deveria adorar. E ele responde para ela mais ou menos assim: não vai ser ali, em tal monte, não vai ser em tal monte, eu quero te levar mais além. Chegará a hora, e de fato já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão a mim em espírito e em verdade. São tais adoradores que o Pai procura. O Senhor pode encontrar hoje aqui verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Você pode dizer isso para Ele? Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Oh Senhor, acha em mim esse verdadeiro adorador. Me leva além. Me leva além, Senhor, da religião. Eu quero ir além, Jesus. Oh, aleluia. Quero viver os teus sonhos, te obedecer, seguir tua direção. Eu quero ir além. Quero conhecer teu coração, e mais do que palavras e religião, eu quero ir além. Eu não quero ser como a multidão, quero te tocar, chamar sua atenção. Eu quero ir além. Quero te atrair com a minha fé, tocar tua virtude, lavar os teus pés. Eu quero ir além.
sua atenção, eu quero ir além. Quero te atrair com a minha fé, tocar tua virtude, lavar os teus pés. Eu quero ir além, eu quero ir além. Se você quer ir além, cante isso. Além. Oh, eu quero ir além. Aleluias. Eu quero ir além. Aleluia, Jesus, nós queremos ir além, Pai. Nós queremos ir além de Ti, uma verdadeira adoração. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Tu és a nossa essência. Tu és a essência da nossa adoração. Aplauda esse que é digno de todo louvor, de toda adoração. A Ti, Jesus, toda honra, toda glória. Leva-nos de volta à essência da adoração que é o Senhor. Aleluias. Aleluias. Eu quero ir, Senhor. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência
és digno, te exaltamos. Cante isso a Ele, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu me rendo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Bom, meus queridos, vamos lá para a palavra, então? Vamos lá para a palavra de Deus. Deus, Ele é bom, Ele é fiel. Nós estamos aqui na série de mensagens aqui na Casa Viva. A vida profundamente formada. Hoje é a segunda mensagem dessa série, a vida profundamente formada. E eu tenho certeza que Deus vai falar
como Ele tem falado absurdamente conosco, tá bom? Então você não perca os cultos dessa série. Na verdade, nós não devemos perder nenhuma celebração, mas participe aí, porque é poderosa. Bom, vamos falar um pouquinho de vida profundamente formada antes de eu entrar no tema específico desta noite. O que é a gente está fazendo baseado no livro A Vida Profundamente Formada, do Rick Villodas, né, do autor Rick Villodas. E é interessante porque várias pessoas, né, a cultura da nossa igreja, claro, além da Bíblia, né, que é a nossa maior, é a nossa única regra de prática e fé, nós temos a cultura da literatura também. Às vezes o pastor recomenda que a gente possa ler juntos alguns livros, algumas literaturas, e esse é um livro que foi recomendado, e eu sei que quem está lendo aí está sendo muito abençoado. Mas vamos desenrolar aqui na série. O que fala um pouquinho? O que o Rick Villodas vem falar nesse livro? Ele fala que quanto mais na superfície nós estivermos, maior será o impacto das tempestades na nossa vida. Infelizmente hoje, no mundo em que nós vivemos, a mídia, o mundo, a cultura, as pessoas, a cultura do mundo caída, vai sempre nos incentivar a viver uma vida superficial, a viver de aparências. A internet, as redes sociais fez muito isso com a gente, infelizmente. Mas nós como cristãos, como filhos de Deus, se nós quisermos ter uma vida profundamente formada em Cristo Jesus, nós temos que rejeitar essa cultura de superficialidade. Tem a ver, queridos, estudando isso eu percebi que tem a ver com raízes. Tem a ver com o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou constrói sobre areia, porque é superficial e não finca raízes. Tem a ver com relacionamentos que são desfeitos rapidamente. Tem a ver com relacionamentos quebrados. Tem a ver com pessoas que trocam de casamento, trocam de igreja, trocam, não se aprofundam em nada. A vida, nós estudando um pouquinho, porque é bem bíblica essa série, nós vamos ver que a vida profundamente formada em Cristo Jesus, quem é formado em Cristo, tem raízes profundas. E as tempestades vêm para todas as pessoas. Não existe isso. A pessoa não tem problema, a outra tem muito problema. Todos nós temos problemas. Mas, conforme... Obrigada, Mariline. Maior tiver a nossa vida formada, fundamentada, nossas raízes aprofundadas em Cristo Jesus, mais suportaremos as tempestades. Não sei quantos lembram que teve um tsunami na Indonésia em 2010. Eu lembro que foi o maior tsunami da história da Indonésia. E foi muito comentado na época, foi super interessante, que um casal de brasileiros estavam mergulhando em águas profundas, no mar ali, né, da Indonésia, nesse momento do tsunami, e eles não foram atingidos. Depois eles saíram em várias reportagens, em várias matérias, que eles deram, né, falando, eles não foram atingidos. Eles não perceberam que na superfície ali do mar, do oceano, estava acontecendo esse tsunami. Por quê? Porque quem está na borda, quem está na superfície, quem está com a raiz frágil, fraca, quem é superficial, qualquer vento, qualquer tempestade derruba. Mas quem está profundamente formado em Cristo Jesus, suporta lutas, suporta batalhas, porque não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus em nós. Então hoje eu quero desafiar você a querer essa vida, que é profundamente formada em Cristo Jesus. E a mensagem da série hoje é uma mensagem que a pastora Edna esteve de manhã pregando esse tema aqui. Foi maravilhosa a pregação. E eu também fui desafiada, né, pelo nosso pastor a pregar esse tema, que é a vida profundamente formada, queridos, é a vida também que passa pela reconciliação racial. Ou seja, a gente luta para a reconciliação racial num mundo que sempre quer viver dividido. Vocês perceberam que essa sociedade sempre quer guerra, sempre quer contenda, sempre quer intriga. E muitas vezes a gente se converte e vem para Jesus com essa mentalidade. De divisão mesmo. Não fez o que eu gosto, eu não concordo com isso. Eu pego e vou dar um jeito de me dividir, de ir para outro lado, de me afastar, de sair.
Infelizmente, isso é do homem caído, é uma cultura do homem caído, né? Se dividir. O Rick Vilodas fala: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes fomos discipulados na superfície. Às vezes a nossa família de origem nos ensinou a ser superficial. Às vezes a igreja a qual, sei lá, a gente veio, a gente cresceu, a gente aprendeu, a gente se converteu, nos ensinou na superfície. Não teve um discipulado profundo, algo realmente fundamentado, aquele arroz com feijão espiritual, algo que te fundamentasse em Cristo Jesus, realmente. Tudo isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Então, nós somos formados por nosso falso ego. As nossas famílias de origem, as apresentações altamente manipuladas das mídias sociais e o sistema de valores de um mundo que determina o valor com base em realizações, posses, eficiência, perspicácia intelectual e até dons. Sabia que nós não devemos classificar uma pessoa pela aparência dela, mas pela essência, certo? Porque Deus, quando nos olha, Ele olha a nossa essência. Deus, o homem não vê como Deus vê, né? A Bíblia fala, Deus olha o coração e o homem olha a aparência. Então, dentro desse tema, a vida profundamente formada é a vida que traz reconciliação racial para o mundo dividido. E quando eu falar aqui de reconciliação racial, é sim, nós não devemos ser preconceituosos. Nós, como filhos e filhas amados de Deus, não devemos. Quando eu falo de racial, é toda espécie de raça, todo aquele que é diferente. A visão da nossa igreja é ganhar todas as pessoas para Jesus. E o pastor sempre fala que, eu amo quando ele fala isso, a nossa igreja é para todos, não é para tudo, mas é para todos. Todas as pessoas que entrarem aqui vão ser bem acolhidas, vão ser bem-vindas. E aqui se inicia um processo de transformação em Cristo Jesus até que Ele venha. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema agora. Todos nós vamos para o céu um dia, certo? Quantos aqui vão para o céu? Quantos têm certeza da salvação? Aleluia. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos que trabalhar, fazendo missões, onde nós estivermos, para levar o máximo possível de pessoas para lá, para o céu, certo? E a gente vai conseguir levar o máximo possível de pessoas para Jesus, para o céu, para o reino de Deus, no mundo que está dividido, no mundo que é preconceituoso, no mundo que julga por estereótipos? Não. Então nós vamos ver dentro da Bíblia como Deus quer que a gente, para a gente ter uma vida profundamente formada em Cristo Jesus, a gente deixe cair por terra esses julgamentos, esses apontamentos pela aparência da pessoa, ou pela cultura, ou pela geografia a qual ela veio, ao qual ela pertence. Lembrando também que às vezes nós discriminamos pessoas, ou temos preconceito por pessoas que têm alguma deficiência, por crianças que são especiais. Aqui na nossa igreja é uma igreja acolhedora. A gente acolhe crianças autistas, né? Crianças com crianças especiais. Nós temos sido informados para isso. Estamos aprendendo a acolher todo tipo de pessoa. Então nós, como filhos de Deus, não devemos fazer isso. Por quê, gente? Por que acontece isso no mundo, infelizmente? Porque se acreditou numa mentira de Satanás há muito tempo, que existia uma raça que era superior, uma raça que era suprema. Se acreditou muito nisso. Por isso que hoje ainda existe sim preconceitos raciais. E nós, como filho de Deus, não devemos aceitar isso, viver isso. Mas na verdade, não existe isso, uma raça suprema, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é o Imago Dei, né? Todos nós. Olha só para essa pessoa aí do seu lado, só dá uma olhada para ela e veja como ela é a imagem e semelhança de Deus, assim como você. Amém? Todas as vezes que você se sente superior a alguém pela raça, ou pela cor, ou pelo status social, ou pelo jeito da pessoa se comportar, na verdade você está desfigurando a imagem de Deus na vida daquela pessoa. Olha como isso é forte, é muito forte. Como eu disse, todos nós somos imagens de Deus, né? Mas, queridos, e todas as vezes que eu celebro as diferenças na vida de alguém,
Eu estava conversando com as meninas ali no banheiro agora, que a gente fala muito assim daquilo que a gente carrega, né? Aqui na nossa igreja a gente tem a cultura da honra. E a cultura da honra é: eu respeito aquilo que você carrega, seus dons, seus talentos, a sua vivência, a sua experiência de vida. E todas as vezes que eu celebro isso, que você é diferente de mim, e tudo bem, a gente pode ser família mesmo assim. Na verdade, eu estou celebrando a Deus. Na verdade, eu estou celebrando ao Criador, que Ele é um Deus criativo, que Ele cria com diversidades as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Olha para os peixes, né? Se a gente for pensar assim, olha para os peixes. Existem muitas cores, muitos tamanhos, muitos formatos, porém todos são peixes. Olha para as aves. Existem muitos tamanhos, muitos formatos, muitos hábitos, né? Cada ave tem ali seus hábitos, porém todos são aves. E todas as vezes que eu celebro a diversidade, a criatividade de Deus na vida de alguém, na verdade eu estou celebrando a Deus. E todas as vezes que eu desprezo alguém, eu estou desprezando o próprio Criador. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O Rick Villodas fala assim, ó: embora os símbolos do racismo tenham em grande parte sido derrubados, o espírito do racismo continua a permear o mundo. Então, seja negro, seja amarelo, seja índio, seja pardo, o evangelho é para ele. O evangelho é para todas as pessoas. E a nossa igreja, a nossa casa viva é para todas as pessoas. Amém? A vida profundamente formada passa por isso, passa por esse entendimento que eu prego Jesus para todas as pessoas, apesar do mundo, da cultura do mundo querer dividir. Então vamos lá, ó. A nossa fé nos posiciona a partir da realidade, da cultura e da ética do céu. Então a gente sempre fala, né? A gente aprendeu a orar a oração do Pai Nosso falando: venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha realidade, como é aí no céu. E a realidade do céu é isso. A realidade do céu é uma realidade de amor. Somente uma verdade poderosa pode destruir uma mentira destrutiva e perigosa. Como eu falei, você acreditou em muitas mentiras por muitas gerações ao longo de anos. A palavra do Senhor em 1 João 3,8 fala assim, ó: por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Se você quiser ir anotando aí, queridos, eu vou citar bastante versículos, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir em Gálatas. Mas 1 João fala: o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então tudo que é do mundo, tudo que não é de Deus, o Filho de Deus veio para destruir. Na família a qual nós fomos criados, às vezes se formou na nossa mente ou não, uma ideia de pessoas, de como tratar o próximo, de como tratar as pessoas. Porém, sendo certa ou errada, quando a gente se converte, nós temos que passar por uma metanoia, uma mudança de mente, uma conversão, que é o novo nascimento. E passando por essa conversão, essa mudança de mente, essa metanoia, nós vamos nos tornar parecidos com Cristo Jesus. É o que nos faz conseguir ser igreja. Quando todo mundo tiver com a mentalidade de Cristo. É lógico que vai ser só na glória, né, gente? 100%. Mas quanto mais nós estarmos na palavra, quanto mais nós irmos para a palavra, quanto mais nós agirmos dentro do que a palavra de Deus fala, e não pelo que eu ou o outro acha ou pensa, mais nós conseguiremos viver em unidade, em comunidade, como agrada a Deus. Então sim, existem homens, sociedades, organizações racistas, mas nós não podemos aceitar isso. Temos que ter a mente de Cristo. A cruz de Cristo, olha essa frase: a cruz de Cristo não é apenas uma ponte que nos leva a Deus, é uma marreta que derruba os muros que nos separam. Então a cruz de Cristo não é, sabe, simplesmente, eu aceitei Jesus para ir domingo após domingo sentar na igreja, ouvir e não ter mudança nenhuma de vida. Não. A palavra do Senhor, a verdade do Senhor, a presença do Senhor é uma marreta que vem destruir mentiras do diabo na nossa mente. Então a justiça racial, a justiça social e essa reconciliação que a igreja tem que sempre promover entre todas as raças, entre todas as pessoas, são questões urgentes da fé e do testemunho público. E às vezes a gente não se atenta para isso. Às vezes a gente fala, não, sabe, vou ficar só na igreja lá adorando, cantando e está tudo bem. Mas a gente tem que se atentar e ver o que acontece na nossa realidade.
O Rick Vilodas fala também assim, ó, o negócio de Deus não é apenas para salvar almas. Olha que forte, o negócio de Deus não é apenas para salvar almas. Ele opera para gerar uma família aqui na terra. A gente fala muito, né, que a gente é uma igreja família. Mas para ser família, lá na tua família, pensa na sua família, que é menor do que a igreja. Todo mundo concorda? Todo mundo é igual? Todo mundo tem 100%, pensa do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas? Não. Imagine aqui numa família espiritual. Para a gente conseguir viver e expandir, nós temos que deixar cair por terra todo preconceito, todo julgamento por aparência, julgamento pelo que eu acho, pelo que eu penso. Então vamos lá então. Eu vou pedir para você abrir em Gálatas 2:6. Gálatas 2:6 fala assim, ó. Gálatas 2:6, ele fala assim, ó. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Ou seja, quem parecia ser alguma coisa, não acrescentaram nada. Aqui ele está falando que a gente não pode julgar pela aparência. Às vezes a gente acha que a pessoa é uma coisa, acha que a pessoa vai acrescentar. E ele falou que não acrescentou nada. E outros que a gente julga, às vezes são aqueles que Deus vai usar. Olha como é poderoso. Vamos um pouquinho mais para frente, Gálatas 3:28. E ele vivia ali combatendo isso, o apóstolo Paulo. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar, né, e os discípulos de Jesus pregar salvação para os gentios, para os judeus, para todos os povos, o próprio judeu, né? O judeu é o povo de Deus, mas quando o apóstolo e os discípulos começaram a pregar salvação para os gregos, para os gentios, os judeus ficaram enciumados e falaram, não, para eles não. É para nós essa mensagem, a Bíblia, Deus é nosso. E o apóstolo Paulo vem combatendo isso no livro de Gálatas. Depois você pode ler esses capítulos na sua casa, falando, não existe isso. Grego, judeu, homem, mulher, é livre ou escravo. O evangelho é para todas as pessoas. Amém? Quantos creem nisso? Você crê que o evangelho é também para aquela pessoa muito difícil, para aquela pessoa que no seu conceito, na sua criação, muitas vezes, não, para aquele lá não é. Você crê? Quantos aqui creem? Amém, eu creio também. E ele fala até homem e mulher. Nós infelizmente somos uma sociedade aí que fica aquela guerra entre homem e mulher, sabe? Guerra dos sexos. Misericórdia, gente. Não tem isso. Não tem, homem não é melhor que mulher, mulher não é melhor que homem. Eles têm funções diferentes. Na sociedade, na família, homem e mulher têm funções diferentes. Mas não tem isso, as mulheres são melhores que os homens. Os homens são melhores que as mulheres. Até isso o apóstolo Paulo falava. Não tem diferença, todas as pessoas são bem-vindas no reino de Deus. Amém? Então, queridos, como que a gente vai fazer então para formar essa vida profundamente em Cristo Jesus? Eu quero citar alguns hábitos aqui, 6 hábitos para a gente conversar um pouquinho na prática. Como é que a gente vai fazer isso? E você vai percebendo aí se você já vive isso, se você precisa melhorar. Se você precisa melhorar, já vai falando com Deus aí. Amém? Primeiro, eu e você, nós temos que desenvolver o hábito de aprender com o passado. De olhar para trás e aprender com o passado. Olhar para a história da nossa nação, olhar para a história de povos, não tão longe assim, povos antigos não tão longe assim, mas olhar para a história não significa que nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar falando mal da nossa nação, muito pelo contrário. Na verdade, isso vai nos ajudar a amar mais ainda os povos e orar por eles. Então a gente tem que ter consciência do que aconteceu no passado, para nós não cometermos os mesmos erros que já aconteceram no passado. Na Bíblia tem uma palavra que eu gosto muito e você vai encontrar repetidas vezes, que é a palavra lembrar. Lembrar, lembra. Constantemente, Deus pede para que a geração atual não cometa os mesmos erros das gerações anteriores.
Sempre Deus vai trazer. Ó, por exemplo, em 2 Reis, se você quiser marcar aí, ó, 2 Reis 23, 32. Ele, que foi Joacás ele, fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Outro versículo está em Jeremias 11, 10. Eles, homens de Judá e Jerusalém, tá? Eu pus em parênteses para me falar, quem que é esse eles que a Bíblia está falando? Tá? Não está escrito na Bíblia, mas é os homens de Judá e Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes cultos. E o próprio Davi também, Deus vem falar para ele que o que ele não corrigiu, os filhos reproduziriam. E seria de forma pior. Então nós temos sim, nós temos essa responsabilidade de corrigir nessa geração erros das gerações passadas. E pregar o amor, pregar Jesus, pregar a reconciliação racial. Num mundo que é dividido, que vai sempre querer dividir. Amém? Olha que legal, ó. Ame e honre seus pais, mas nunca cometa os mesmos erros que eles cometeram. A pastora Edna falou hoje de manhã, e eu concordo. Temos uma mania de, depois que a pessoa morre, principalmente, a pessoa vira santa, né? Ah, não, a pessoa foi maravilhosa, não teve nenhum erro, nenhum defeito. Nós não vamos olhar para ninguém para julgar. Mas nós temos que olhar, sim, os erros dos nossos antepassados e falar, eu não vou fazer igual. Eu não vou para que os meus filhos tenham uma vida abençoada em Cristo Jesus. Outra frase que é bem legal que eu marquei aqui, ó, honramos o legado que recebemos quando retemos o que é bom e rejeitamos os erros dos nossos antepassados. Então nós vamos honrar o legado dos nossos pais se a gente reter o que é bom e rejeitar o que não é bom. A gente acha que legado, eu vou honrar, eu vou pegar tudo que minha mãe e meu pai fez, eu tenho que ser igualzinho. Nós temos que ter a mente aberta, a mente dirigida pelo Espírito Santo, para a gente perceber essas coisas. Amém? Então, o hábito de aprender com o passado. O segundo ponto aqui, para a gente ter uma vida profundamente formada e para a gente viver essa reconciliação racial que a própria Bíblia prega, para a gente conseguir tratar todos os nossos como semelhantes a nós, nós devemos desenvolver o hábito de ouvir as pessoas com atenção. Ai, meu Deus, gente, como é difícil ouvir, né? Como eu tenho encontrado pessoas que falam, eu não consigo ouvir, eu não consigo conversar, casais que não conseguem se comunicar, porque um não consegue ouvir o outro. Isso é muito sério, gente, ouvir pessoas. E agora eu trago assim, para dentro da sua casa mesmo, você tem ouvido o seu cônjuge? Você tem sentado e ouvido os seus filhos? Você tem ouvido os seus vizinhos, o que eles têm a dizer? Ou não? Será que a nossa mentalidade está tão formada, eu já sei tudo, eu já sei, eu nem ouço, eu não vou ouvir nada porque eu já sei o que tem que fazer. Isso é orgulho, isso não agrada a Deus. Para a gente conseguir ouvir uma pessoa, para uns, gente, é tão sacrificial não falar e ouvir. E vai aqui um parênteses, no 30 Semanas que nós temos aqui na igreja todas as quartas-feiras, que é uma ferramenta poderosa de cura, de alma, de libertação. É maravilhoso o que Deus está fazendo aqui, através da palavra de Deus e através da atuação do Espírito Santo. Nós temos aprendido que todo integrante do 30 Semanas tem um confidente, certo? Quantos aqui estão no 30 Semanas aqui? Amém, aleluia. E todo mundo tem um confidente. E esse confidente, ele aprende muito sobre ouvir. Nós, como confidentes, nós aprendemos que nós temos que ouvir as pessoas e falar muito pouco. E eu estava estudando um pouquinho, para uns realmente é tão sacrificial conseguir ouvir, que a pessoa tem que ir para a cruz mesmo, tem que se deixar ser crucificado por Jesus, para conseguir fechar a boca e ouvir alguém confidenciar, alguém falar. Porque a gente acha que a gente sabe, então a gente quer falar. Que o Senhor nos ajude. Então, 3 coisas aí, rapidamente, que eu pontei aqui, para a gente conseguir ouvir, para a gente melhorar essa prática de ouvir. Deixar o seu mundo. Deixe o seu mundo, abandone o que é familiar para você, o que você já sabe. Procure assumir o risco de sair da sua zona de conforto. Tenta dar ouvido para alguém que talvez é tão diferente de você. Entre no mundo da outra pessoa, pratique uma escuta ativa, humilde e interessada. Sabe, curiosa, seja interessado por aquilo que a pessoa está te contando.
Eu particularmente, eu amo essa questão da confidência. O Senhor tem trazido muitas mulheres para que eu seja confidente delas. E como a gente aprende de ficar com a boca fechada e deixar a pessoa falar. Como eu aprendi, como eu cresci ao longo desses 20 anos de ministério, ouvindo outras mulheres falarem. O que elas fizeram, o que elas não fizeram, o que elas deixaram de fazer, o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado. Isso traz muita maturidade para nós. Então, tente ser o confidente de alguém. Todos nós aqui podemos ser confidentes de alguém. Seja o confidente, seja ouvido por alguém. E a outra coisa é permita-se ser ensinado pelos outros. Não pensa que você já sabe tudo. Sabe, abra-se para novas visões de mundo. Ouça aquela pessoa com o coração aberto para aprender. Não ouvir é um ato muito grande de orgulho, né? De orgulho, de soberba. Você ganha, olha que frase, gente, se quiser anotar aí, você ganha argumentos quando fala, mas você só ganha pessoas quando ouve. Às vezes a gente pensa que sabe, né? Então a gente fala, eu sou boa para argumentar, eu sei falar, mas você só vai ganhar a pessoa quando você ouvir ela. E esses dias conversando com uma irmã aqui da igreja, que eu estou discipulando, e eu falei para ela, ouvir é um ato de amor. Deus tem falado comigo, ouvir é um ato de amor. Se você tem na sua vida uma pessoa que dá o ouvido para você e deixa você falar, saiba que essa pessoa está falando, eu te amo, através dessa atitude dela. Ouvir é um ato de amor. Tá bom? É poderoso. Falar e ter alguém para ouvir é curador, é libertador, é transformador. Falar e ter alguém que te ouça. 3, vamos desenvolver o hábito de lamentar sobre uma realidade diferente da vontade de Deus. Ô igreja, por que a gente vê tanta desigualdade racial, social, tanto preconceito, tanta discriminação a pessoas e a gente, não é comigo? Então não me toca. Você sabe que em Jerusalém tem um muro que fala Muro das Lamentações, né? E para o brasileiro, lamentar tem a ver com ficar reclamando, murmurando, mas o Muro das Lamentações lá, para eles, não é isso. O lamentar, para eles, é outra coisa, tem outro significado, que é o orar, é o chorar, é se entristecer por aquilo que Deus se entristece. Eu e você, nós devemos nos entristecer por aquilo que Deus se entristece. Se nós temos o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, nós devemos nos entristecer. Lamentar não é apenas chorar, mas também discernir a direção de Deus por meio de lágrimas. Às vezes, eu e você não sabemos nem o que fazer em determinadas situações. Eu também passo por isso, gente. Mas você vai orar e você lamenta e você chora. E você discerne o que Deus quer para você por meio de lágrimas. O povo de Deus fazia e faz muito isso. Nós temos que ter uma vida espiritualmente madura. Que o que entristece Deus cause sofrimento para nós. A palavra do Senhor em Neemias 1, a partir do 2, fala assim, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. O profeta Neemias, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Orar, jejuar, se lamentar na presença de Deus. O povo de Deus, o povo judeu foi muito perseguido. O povo de Deus no Holocausto terminou ali por volta de 1945, por ali, 1947 terminou, mas o povo de Deus foi muito perseguido por causa da sua raça. Os negros foram muito perseguidos por causa da sua raça. Martin Luther King se levantou. Gente, isso não é tão assim, nossa, que ultrapassado essa conversa, isso não existe mais. Tem gente que fala isso. Mas até pouco tempo, até 50 e poucos anos atrás,
havia segregação racial nos Estados Unidos. Os negros não podiam estudar na mesma escola que os brancos, não podiam frequentar a mesma igreja, não podiam orar junto. E Deus levantou esse pastor batista, Martin Luther King, para combater isso. E ele foi morto. Então nós temos que, ter consciência dessas coisas. O próprio Martin Luther King, uma frase dele que eu marquei aqui, ele fala assim, eu gostaria que os meus filhos fossem julgados pelas suas atitudes e não pela sua cor. Uau! Nós podemos até falar, você está fazendo isso certo, você está fazendo isso errado, mas pela atitude que a pessoa está tendo, não pela cor, não pela raça, não pelo status social. Não muitas vezes pelas limitações que essa pessoa às vezes tem, por ser uma pessoa que tem dificuldades. Que o Senhor nos ajude a amar como Jesus amou, como Jesus ama. Quarto, nós temos que desenvolver também para a gente combater, para a gente trazer essa reconciliação e para a gente combater essa divisão, nós temos que desenvolver o hábito da oração reconciliadora. Nós sabemos que muitas instituições, pessoas tentam reconciliar, mas seria muita ignorância nossa como igreja achar que a gente vai conseguir reconciliar um mundo dividido sem colocar Deus, sem orar, sem colocar isso para Deus. Porque como eu falei aqui, se são espíritos malignos que agem nessa divisão, são potestades que agem nessa divisão, somente com oração, com jejum, com lamento na presença do Senhor, é que esses espíritos vão ser derrubados, é que esses muros vão cair. Amém, igreja? Então, se você quer ter, sim, uma igreja mais em unidade, um mundo, uma cultura, uma sociedade, falando aqui de onde a gente vive, americana, tem sim muita divisão ainda. Se você quer ter, eu e você, nós devemos começar a partir da oração. E não da falação, e não do protesto, mas a partir da oração. Jesus falou, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Existem principados e potestades que agem, fazendo com que pessoas, com que organizações sejam preconceituosas e racistas. Nós temos que orar. Até porque, queridos, uma pessoa que trabalha pela justiça racial, social, reconciliação no geral, sem uma espiritualidade íntima de oração, ela está falhando num quesito muito importante, que é o processo da cura. Tanto a pessoa que faz ali a discriminação, como a que é vítima, ela precisa de cura. Ela precisa de cura de alma. Ela precisa ser ensinada da maneira correta. As pessoas podem rejeitar o meu e o seu conselho. As pessoas podem rejeitar a nossa ajuda. Mas elas não podem rejeitar as nossas orações. Então, é incrível falar sobre isso. Sobre uma sociedade dividida e a igreja tem que unir as pessoas. A igreja tem que separar todos. Sendo que a gente vê, infelizmente, muitos casamentos divididos. A gente vê muitas famílias divididas. Então, trazendo aí para a juventude, para os jovens, não se case para ser amado, para ser feliz. Se case para amar. Se case para amar e para se doar. Eu tenho observado que relações que dão certo, lares, famílias, casamentos e até igrejas, é constituído por pessoas que mais doam do que querem receber. Tem tudo a ver com doação. Um casamento abençoado, um casamento bem-sucedido, tem muito mais a ver com doação do que com busca de prazer. Busca de felicidade tem muito mais a ver com doação, com escolher amar. Escolha amar o seu próximo. Escolha amar a sua igreja. Escolha amar o seu cônjuge. E aí vai ficar tudo mais claro para mim e para você. Vivemos em um mundo onde as pessoas, eu já falei sobre isso aqui, se casam para serem amados e não para amar. Tem pessoas que ficam também em uma igreja até que essa igreja faça algo para elas, enquanto a igreja está fazendo algo para elas. A partir do momento que vem problemas, ela desiste de amar. Que nós possamos ser, por isso que eu falei de raízes profundas, que a gente possa ter raízes profundas nos nossos relacionamentos. Quinto e penúltimo hábito para a gente trazer essa cultura na nossa igreja, na nossa comunidade aqui, de amor.
nós temos que desenvolver o hábito do autoexame pessoal. Uma das formas pelas quais nós desonramos a imagem de Deus nos outros é não fazermos o trabalho árduo de examinar as nossas suposições e preconceitos que temos contra elas. O pastor Cláudio Lopes, que é o pastor que veio aqui nos treinar por 30 semanas, né? Ele veio lá da IC, igreja que nos dá cobertura espiritual. Ele falou assim, nós não devemos julgar ninguém. Porque quando nós julgamos alguém, sempre nós seremos injustos. Porque nunca nós sabemos na sua plenitude o que acontece com aquela pessoa, a história daquela pessoa. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque uma pessoa é como é, porque ela faz o que faz. Só Deus sabe e conhece as pessoas. Em 2 Coríntios 3, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Uau! Por exemplo, se essa mensagem está te incomodando, talvez você tenha que sondar o seu coração e falar, por que eu estou incomodada? Por que eu estou incomodado? Sondar o seu coração se não há, sim, preconceito, racismo. O 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. Quantos têm coragem de se sondar, de pedir para Deus sondar o seu coração nessa noite? Sabe que de Deus nós não escondemos nada. E nós não devemos ter medo dEle. Mas sim se achegar a Ele com o coração quebrantado, contrito e disposto à mudança. Porque aí vai dar certo. Aí o resto, quem vai fazer todas as coisas, vai ser Ele. Não vai ser eu e você. Sexto e último atitude que a gente tem que ter aqui, desenvolver, para que a gente consiga viver num mundo, gerar ali, né, na nossa situação, ali no nosso redor, um mundo mais unido. Hábito de renunciar aos estereótipos e preconceitos. Renunciar estereótipos e preconceitos. Às vezes, queridos, nós somos muito Maria vai com as outras, sabe? Ah, todo mundo está falando, todo mundo está indo lá, todo mundo está fazendo, eu vou também. E a gente, essa sociedade parece que meio que perdeu a capacidade de analisar, sabe? De analisar as coisas. E falar, mas não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Não é porque todo mundo está indo que eu vou fazer também. A gente tem que analisar o que as pessoas estão fazendo. Está alinhada com a palavra de Deus? Está dentro do que Jesus Cristo quer para mim? Ontem, na juventude aqui, nós tivemos um culto muito abençoado aqui de jovens. E o pregador que estava aqui, o ministro, um jovem que veio pregar, foi muito usado por Deus e ele pregou para a juventude para eles não serem influenciados. E ele é um influenciador, bem conhecido, tudo. E ele falou, não sejam influenciados. Não sejam pessoas facilmente influenciadas. Ele até citou, né, uma frase parecida com o que o nosso pastor cita aqui, né? Quem não influencia é influenciado. Ele falou essa frase de uma outra maneira. Enfim, o quanto nós temos sido influenciados e deixados geralmente, e deixado assim, realmente essa cultura nos levar. Ah, mas a cultura faz isso, então eu faço também. Nós temos que fazer renunciar preconceitos, estereótipos que pessoas colocam, que não são de Deus. Em Romanos 12, 2 fala assim, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos ensina aí, nesse Romanos 12, 2, a não aceitarmos o padrão do mundo, que tenta moldar a nossa mente com pensamentos contrários à palavra de Deus. Não podemos tolerar alguns tipos de pensamentos. No Museu do Holocausto de Israel, tem uma frase escrita lá que fala sobre isso. Fala assim, ó, uma sociedade não é formada apenas por aquilo que ela faz, mas também pelo que ela tolera. Eu falo muito para os meus filhos, não tolerem o bullying, o racismo, a chacota com as pessoas, não tolerem. Porque sim,
uma sociedade, uma pessoa, ela também ela é classificada por Deus, não só por aquilo que ela faz, mas por aquilo que ela tolera. Será que eu e você temos tolerado o pecado dentro da igreja, na vida dos irmãos, na vida dos nossos filhos? Ah, mas eles são assim, mas os amigos deles fazem assim. E vai que uma palavra para os pais, nós temos que ensinar os nossos filhos a pensar, viu, gente? Nós temos que sentar com os nossos filhos, conversar, instruir, ensinar eles a pensarem. Hoje, os pais não têm tempo nem para sentar com os filhos para conversar. E se você não conversa com seus filhos, alguém lá fora está conversando. E às vezes não está falando coisa que é de Deus, não. Então, quanto mais a gente conversa, a gente coloca assuntos, a gente faz isso em casa, a gente faz mesas de conversas, de assuntos. Hoje o assunto vai ser tal. Nossos filhos já são adolescentes. Eles têm que ter, pensar sobre as coisas, sobre o que acontece. Que a gente possa desenvolver isso. Que a gente possa conversar sobre assuntos como esse. Como nessa noite nós estamos conversando como família. Amém? Destruímos argumentos. Em 2 Coríntios 10, 5 fala assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que o meu e seu pensamento possa estar cativo e obediente a Cristo, a palavra de Cristo. E para concluir, amados, nós devemos ter o hábito de confissão, de arrependimento e de perdão. Eu quero que vocês se coloquem em pé. A vida profundamente formada não é saber mais versículos bíblicos. Nós temos que estudar a Bíblia, claro. Nós temos que estudar a palavra de Deus, claro. Mas tem um monte de gente aí que pensa que sabe demais, mas vive de menos. Temos que estudar a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu fiz teologia 4 anos. Mas nós temos que colocar em prática essa palavra, gente. Porque senão não adianta de nada a gente ler. Então a vida profundamente formada não é saber mais versículos bíblicos, mas é ter capacidade de olhar para si mesmo e corrigir a rota. Hoje nós estamos aqui para isso. A vida profundamente formada em Cristo Jesus passa por isso também. Como eu trato as pessoas? Como eu trato o que tem uma cor, uma cultura, uma nacionalidade diferente da minha? Como eu trato a pessoa que socialmente é diferente de mim? Como eu trato a pessoa que talvez tem limitações? Como eu tenho tratado? Enquanto a banda toca aí, faça esse autoexame pessoal, conversa com o seu pai, com o seu Deus. Ele te ama e Ele quer ensinar a mim e a você sobre essas coisas também. Nós precisamos reconhecer a nossa participação nessa questão também. Temos que ter uma atenção, foco e discernimento para não sermos parte disso. Numa sociedade que já é tão dividida. Numa sociedade que já é tão preconceituosa. Faça esse autoexame aí você. Examine-se o homem a si mesmo. Será que eu penso que o evangelho é para todos, a igreja é para todos, Jesus é para todos. E o que depender de mim, eu estou aqui para acolher, para receber todas as pessoas aqui na nossa casa. E aqui elas serão constrangidas pelo amor de Deus. Aqui elas serão convencidas pelo poder do Espírito Santo de Deus a serem as pessoas que Deus quer que elas sejam. Todos de olhos fechados, tem uma oração aqui sobre isso. Vou pedir para você repetir comigo, amém? Essa oração, todos de olhos fechados. Todos. Presta atenção naquilo que você vai orar agora. Eu vou pedir para você repetir essa oração. Deus misericordioso, confessamos que pecamos contra Ti em pensamentos,
palavras e ações, pelo que fizemos e também deixamos de fazer. Não te amamos de todo o coração, não temos amado o próximo como a nós mesmos. Sentimos muito e com humildade nos arrependemos. Por amor de teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, que possamos nos deleitar em tua vontade e andar em teus caminhos, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia.